Boa noite, pessoal! Bem-vindos! Vamos falar hoje sobre futebol, mas não há nada pra gente comemorar. Na verdade, é uma derrota, um conjunto de derrotas que a gente vem colecionando ao longo desses anos. Tô digitando aqui o tema para quem for entrando. Vamos falar sobre racismo no futebol. Oi, Júnior, boa noite. Minha xará que participou comigo na semana passada, um beijo. Polly, vão entrando que já já a gente começa. Vão convidando os amigos de vocês também, seus seguidores no Instagram, para todo mundo participar dessa discussão. Oi, Júlia, boa noite. Oi, enxada, boa noite. Boa noite, meu amor. Já já a gente começa. Polly, Paulinha. Gente, só lembrando, durante a live eu desativo os comentários para não ficar travando, mas faltam uns 15 minutos, eu abro e vocês podem conversar também, tá? E tem uns cartõezinhos que ficam aqui na parte de baixo, uma interrogação que vocês podem enviar perguntas. Oi, Hércules, boa noite. Natália já está aqui. Não, já está aqui. Vamos convidá-la. Então, gente, como eu estava falando para quem entrou alguns minutinhos atrás, hoje nós vamos falar sobre futebol, mas não vamos falar sobre uma série de derrotas que a gente vem colecionando ao longo dos anos. Deixa eu só desligar aqui a música. Nando. Xindira disse que tá travando. Melhorou? Vai falando aqui. Vamos falar então sobre racismo no futebol. Eu convidei Natália Silva, ela que é minha veterana. Ela se formou uma turma antes da minha na UESB, em Comunicação Social e Jornalismo. E além disso, além de ser colegas aí de profissão, Natália é especialista em comunicação em redes sociais e estuda a atuação do jornalismo esportivo em períodos de grandes eventos. Ela já vem estudando sobre diversos esportes aí ao longo dos anos e no início deste ano ela decidiu se voltar, se dedicar à forma como a mídia trata os casos de racismo no futebol. E agora ela está desenvolvendo uma pesquisa muito bacana, focada aí na mulher negra. Vamos conversar sobre isso também. Mas o tema central, o tema principal da nossa conversa hoje é o racismo no futebol. Esse tema, essa questão, ganhou destaque na mídia, né? Da semana passada, acho que para cá, acho que desde a semana passada, por conta do último caso envolvendo o jogador Neymar. Muita gente criticou por não gostar de Neymar, mas eu acredito que a gente não pode deixar de reconhecer o quão grave foi a situação, ainda continua, né, ao longo desses anos, por conta da vítima ter sido ele. A gente precisa conversar sobre o assunto, sim. Então, vou chamar a Natália aqui para falar com a gente. Melhorou a conexão? Vocês estão me ouvindo direitinho? A imagem tá ok? Fala aí nos comentários, dá um joinha se tiver ok. Meu áudio. Eu trouxe alguns dados aqui do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Todos os anos eles lançam um relatório
Eles fazem um compilado dos assuntos, né, dos episódios, dos casos que ganharam espaço na mídia sobre racismo. Em 2014, foram 20 episódios. 2015, 35. 2016 teve uma redução, foram 25. 2017 subiu para 43. 2018, 44 episódios. E 2019, ano passado, o relatório ainda não foi divulgado, mas eles ofereceram o dado, né, disponibilizaram o dado para algumas reportagens, dizendo que no ano passado foram 59 casos. Lembrando que esses casos são apenas os que ganham espaço na mídia. Tem muitos casos, né, a gente sabe, que não recebem a devida atenção. Então, só para a gente ter uma noção do quão alarmante é essa situação. Vou convidar a Natália agora para conversar comigo. E eu vou desativar os comentários, mas vocês podem continuar enviando perguntas, participando pela interrogação e depois no fim da live, tá? Oi, Oi! Tudo bem, Nath? Quanto tempo? muito tempo mesmo. E eu tô me sentindo muito velha. Toda hora que você fala que eu sou veterana, eu falo, Senhor Jesus. Lá se foram quase 6 anos, eu acho. Pois é, mas não é tão veterana assim, só um ano de diferença, uma turma. Foi por aí. E Mas você tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Tava falando aqui de você, que você se dedicou, né, ao esporte nos últimos anos. Eu lembro que desde a faculdade você já se interessava, né? Desde o primeiro semestre. Na verdade, eu escolhi jornalismo especificamente por conta do jornalismo esportivo. E por conta já mais voltada para a cobertura de grandes eventos, porque sempre foi uma coisa que eu gostava de assistir desde criança, desde o PAN de 2007. Então, eu vim amadurecendo essa questão, porque eu sempre gostei de esporte, mas nunca pratiquei bem, né? Então, não tinha como ser atleta. Eu escolhi alguma coisa que eu possa trabalhar com esporte. Já pratiquei todo tipo de esporte, sem imaginar, quase, que conseguimos fazer aqui no sertão, mas não sou boa em nada. Então, eu resolvi partir para o jornalismo esportivo. E foi literalmente esse o meu raciocínio. E como eu gostava muito de Copa do Mundo... Né? Saúde. Sim, de Copa do Mundo, de Olimpíada, sempre foi o meu universo, assim, de assistir tudo mesmo da competição, de passar os dias ali das competições assistindo. Então, eu já entrei voltada para isso. Logo no primeiro semestre, eu já entrei para um projeto do Grupo Lance, que era o Craque do Futuro, aí eu era setorista do Vitória da Conquista e em Conquista, e aí já fui amadurecendo. Eu fiz muitas coisas dentro da faculdade não relacionadas ao esporte, mas por uma pretensão mesmo de conhecer as outras áreas. Mas sempre foi o meu foco principal. Então, na monografia, eu escrevi sobre a Copa do Mundo de 2014, a cobertura feita pelo Lance São Paulo. E aí, a partir daí, eu continuei estudando um pouco de Copa do Mundo e de Olimpíadas. Mas aí tem uns 2 anos, eu acho, um ano e pouco, eu parei um pouco de estudar. Eu estava trabalhando, dava aula de fotografia. Então, eu não estava mexendo com nada relacionado a isso praticamente. Estava um pouco afastada do futebol. Acho que tem e eu ia deixar para falar mais para frente, mas acho que já cabe. Tem uma hora quando você estuda e você sabe o que se passa ali por trás daquele jogo, que você cansa um pouco, que satura. Então, às vezes é muito sofrível assistir sabendo o que tem por trás ali do jogo. Então, eu acabei me afastando um pouco, mas no finalzinho do ano passado eu voltei a assistir. Eu fiquei doente também, eu tenho uma doença autoimune, e aí logo que eu comecei a sentir os sintomas, eu tinha muita dificuldade de assistir futebol por conta da movimentação, né? É uma doença neurológica, então eu tinha muita dificuldade no início. Mas aí tudo que o tratamento encaminhou e que ficou tudo certo, na questão de saúde, eu voltei a assistir normalmente. E aí, no início do ano, com o caso de racismo, eu tinha passado por uma situação pessoal de racismo que mexeu muito comigo. E aí, na mesma semana, teve o caso do Marega, em Portugal, que eu coloquei aqui também para a gente falar quando tiver nos casos, que não é brasileiro, mas que eu elenquei, porque foi um caso muito marcante também no mundo todo, assim, de se falar sobre isso. E aí, observando aquilo, a repercussão disso, eu voltei meus olhos ao estudo mesmo de como que essa mídia se comporta, né? Como que o jornalismo,
ele trata sobre o racismo, sobre os casos que tem no futebol. E aí, desde o início do ano, que eu estou mais voltada para estudar isso mesmo, tanto no futebol feminino como masculino, e observando um pouco dos aspectos de interseccionalidade. Eu pretendo, já tenho inclusive um contato na academia para voltar a estudar oficialmente, para escrever mesmo, publicar sobre o assunto, mas aí por enquanto é inédito, ainda o projeto não está pronto, a gente não fala muito. Tem muita coisa, já temos perguntas aqui para você, viu? Indira, quando em sua formação você se deu conta da importância do tema? No início, eu praticava mais, né? Eu escrevia as matérias sobre a Vitória da Conquista, então eu não estudava muito o que acontecia ali por trás. Eu não sei se no meio do curso eu comecei a voltar meus olhos, porque assim, eu estudo jornalismo esportivo, não necessariamente futebol. O meu foco é futebol, mas o estudo é sobre jornalismo esportivo de futebol. E aí, nessa coisa de estudar o jornalismo esportivo, eu me voltei um pouco à leitura de comunicação, de esporte e sociedade. Tem uns grupos de pesquisa no Brasil focados especificamente nisso, que é relacionar o que acontece no jogo de futebol, na estrutura do futebol, ao sistema social que a gente tem, ao Brasil, a como representa esse Brasil e representa a nossa população pelos campeonatos e pela própria seleção brasileira. Então, eu acho que mais para o final do curso, eu comecei a me voltar a esse olhar mais teórico mesmo, essa visão social do futebol, como um meio de transformação social. Então, eu acho que mais no final do curso, quando a gente se volta mais para a questão acadêmica mesmo, de estudo de artigo e tal, aí eu saí um pouco do campo prático do jornalismo esportivo para voltar um pouco mais para o campo teórico, do estudo do jornalismo esportivo e do futebol em si, que eu acho que é um esporte que tem como você tirar muito dali, muito das relações sociais que a gente tem no Brasil e no mundo também. A gente tem como observar as culturas ali implantadas em cada seleção, em cada time. Então, acho que foi mais para o final do curso que eu comecei a voltar meus olhos. E eu acho também que com o passar dos semestres a gente vai amadurecendo o nosso olhar, não é, Nath? Não sei se você tem essa impressão. Quando a gente começa, a gente tá muito cru, até mesmo na hora de estudar, de buscar os autores. E aí, conforme a gente vai avançando, vai evoluindo, a gente começa a desenvolver mais nessa busca. E assim, quando a gente estudou, eu acho que você se lembra disso, porque às vezes a gente tem uma ideia que se passaram 10 anos, 11 de quando eu iniciei a faculdade quase. Então, o mundo passou umas 3 gerações ou 4 aí nesses 11 anos, em relação à internet e a tudo isso. Então, quando a gente iniciou o curso, a gente não tinha ideia muito de grupo de pesquisa, porque a internet não era tão boa, a gente não tinha acesso tanto às coisas que estavam acontecendo no mundo. Hoje não, hoje eu participei no último mês passado eu participei do Encontro de Historiadores do Esporte, que era da PUC Minas. Esse mês já participei do encontro da Regional de Esporte do Nordeste, eu esqueci o nome do grupo que se iniciou faz pouco tempo, que são pesquisadores que pesquisam esporte especificamente da região Nordeste, né? As pessoas que são daqui. E aí, então, agora você tem a oportunidade de fazer muita coisa, de conversar hoje com o observatório, ver as coisas que estão sendo feitas, aí você vê o que está sendo feito pelo Ludopédio, pelo GLEME, que é um grupo de estudos do Rio de Janeiro, que falam sobre mídia e esporte também. Então, eu acho que o acesso também muda muita coisa. E a mentalidade da gente, né? Eu comecei a universidade muito nova, então a minha perspectiva de futebol era aquela que a mídia acaba passando pra gente. É aquele da coisa bonita. E à medida que você está amadurecendo e vendo o que tem por trás, aí o olhar muda completamente a forma de estudar. A idade vai chegando, né, gente? Os cabelos brancos é assim mesmo. Esse mesmo momento que você teve, né, de saturação, vamos dizer assim, um tempo atrás, eu também tive logo após. Eu não sei se você lembra, eu participei do Giro Esportivo um tempo, eu apresentava o Patente. E assim, eu era apaixonada, mas de tanto ver de perto as histórias, né, dos atletas, as dificuldades, eu fiquei num ponto assim, sabe, que me doía mesmo. Sim, é isso. Eu não quero muito esporte. Quando eu comecei a falar, você falou do projeto, no primeiro dia que eu sentei para colocar no papel mesmo o projeto A Negra no Futebol Brasileiro, porque quando eu mandei para a Fé, foi a ideia. Eu escrevi a ideia para eles compraram a ideia e foi, mas não existia nada esquematizado, eu ainda estou esquematizando o que vai acontecer a partir de outubro, porque quando caiu
Eles aceitaram, aí a gente tinha que fazer acontecer. Eu acho que o primeiro podcast que eu fui ouvir sobre futebol feminino, sobre negra no futebol feminino, eu já fiquei com vontade de chorar. Na primeira fala tinha um áudio de Marta falando sobre as dificuldades que ela enfrentou e como ela enfrentou pouco, porque teve pretinha, teve formiga antes dela. E você já fica meio assim. Eu conversei com a menina ontem, que eu vou entrevistar semana que vem já para o projeto. E aí eu já conheço um pouco da história dela. Eu conversando com ela, a alegria que ela ficou em a gente poder conversar e poder publicar algo sobre ela, aquilo já mexeu comigo, assim. Porque é muito difícil a vida da mulher no futebol. A gente, no geral, a gente se volta muito pro futebol masculino porque é o que a gente tem para consumir. Você tá passando os canais, você só tem futebol masculino. Mas quando você para pensar e para ver as histórias das meninas, é muita luta da parte delas. Mas eu acho que essas histórias, assim, ao mesmo tempo que já tá me emocionando à medida que eu tô conversando com as pessoas, entrando em contato com gente para fazer live, isso dá força para a gente continuar, né? Porque se a gente consegue, de alguma forma, ter um papel de transformação nesse meio, eu acho que a gente tem que lutar. As questões de racismo é do mesmo jeito. A final da Liga dos Campeões, no dia da final, eu tinha estudado bastante coisa pela manhã, lido uns textos, ouvido alguns podcasts. Quando eu sentei para assistir a transmissão, que aí você já vê como que eu digo, um modo de falar dos jogadores negros já diferente, com a coisa ali, com aquelas palavras já marcadas que sempre se repete, que é o que eu estudo, que eu vejo fazendo, que é por parte do jornalismo. E vendo a reação das pessoas logo depois do jogo, quando veio algumas análises para mim, eu assistindo, falando culpando um jogador negro ali pela derrota do PSG, que para mim não teve nada a ver a colocação que o jornalista colocou, já dá uma saturação, sabe? Você fica assim, meu Deus, eu não consigo mais assistir uma final de liga em paz. Tipo, eu não consigo mais assistir como um espetáculo. Eu já começo a ouvir, aí eu penso um comentário aqui, outro comentário ali. Você já começa a se... Ao mesmo tempo que é entristecer, se revoltar mesmo com o impacto que aqueles caras que estão comentando, que estão falando dos jogadores, eles têm na vida das pessoas que estão assistindo. Porque mais de 1 milhão de pessoas assistindo e assimilando aquilo ali que foi falado à figura do jogador. Um jogador que muitas vezes nem conhece a pessoa que está falando dele, na maioria das vezes, na verdade, e que só que tem a sua imagem associada aos comentários da pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande, só que eu acho que os jornalistas ainda não estão sendo responsabilizados, justamente por esse grande número de casos de racismo, e eu acho que deviam ser à medida que alimentam, né? Uhum. E é isso, né? Ao mesmo tempo que satura a gente, né, ver colegas de profissão também errando nesse sentido, eu acho que serve de estímulo também, coragem para a gente usar o nosso papel de instrumento, né, nessa transformação social, nesse compartilhamento, nesse outro caminho para a sociedade. Sim. Você falou aí dos casos relatados pelo observatório, eu até escrevi aqui detalhado mais ou menos, só que eu acho que a gente nem tem tempo de falar tão detalhadamente sobre cada ano, mas eu peguei aqui o final. Ao todos foram 167 casos publicados pela mídia sobre racismo no futebol nos anos que foram registrados, né, 2014 a 2018. Desses, só 32 foram julgados e só houveram 17 punições. Então, de 167 casos, só em 17 casos houve punição e em 17 houve absolvição, que é ainda pior do que não investigar. Você investigar e dizer que não tem prova suficiente. Eu acho que é pior julgar e não punir de nenhuma forma. E, assim, as punições são muito variáveis. Algumas punições foram conseguidas não pela Justiça Desportiva, foi pelo Ministério Público, que de alguma forma recebeu a denúncia e que investigou. Algumas pessoas só fiança, acho que eu anotei que 5 casos só pagaram fianças e pronto, já resolveu o problema ali. E eu acho que se torna ainda pior. Eu fiquei um pouco horrorizada que eu fui olhar alguns dados sobre os casos mesmo que eu não lembrava especificamente. E aí eu vi sobre o caso Aranha, no Rio Grande do Sul. Aranha é goleiro, ele era jogador do Santos na altura, né? Acho que foi agosto de 2014. E ele foi ofendido num jogo, ofendido várias vezes, né, por vários torcedores, no jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, e aí ele denunciou. A moça que cometeu o racismo, ela foi denunciada mesmo porque tinha câmeras que flagrou ela falando e tal. E aí, 1 ano depois, a RBS, afiliada da Globo, publicou uma matéria no Globoesporte.com falando como
A vida dessa menina ficou difícil, mas com aquele ar de consternação. Meu Deus, ela está sendo punida por um erro que ela cometeu na juventude. E foi basicamente isso que eles falaram. Que ela só tinha 23 anos, que ela era torcedora. E que agora, isso foi em 2015 que publicaram essa matéria, fala que tinha um ano. Agora ela não consegue mais sair de casa direito, as pessoas culpam ela por uma coisa que ela fez ano passado. E tipo, como se fosse a coisa mais triste do mundo, a reportagem imensa falando da tristeza na vida da mulher. Quando o Aranha foi demitido, encerrou o contrato dele com o Santos em janeiro do ano seguinte, né, ao caso de injúria, porque eles tiveram alguns problemas que até hoje não são muito explicados, mas eles tiveram problemas em encerrar o contrato, eles não renovaram. Ele foi para o Palmeiras, fez só um jogo com o Palmeiras durante a temporada de 2015, porque ele era reserva. Depois disso, foi só para clubes pequenos e claramente, assim, quem está no meio sabe que foi uma espécie de punição por ele ter denunciado. Então, ele foi punido. Dele, o jornalismo esportivo não teve dó, entre aspas. Mas da pessoa que cometeu o racismo, isso aí todo mundo se preocupa, que a pessoa possa ser punida, que ela possa ser marcada como racista, porque na verdade ela nem é racista, foi só no calor do jogo. E essa justificativa de que é no calor do jogo pega muito e acaba gerando esses casos de não punição, de absorção, porque dizem que não tem prova suficiente para apontar assim para o acusado. Então, a punição já é pouca. E eu acho que nem é isso. Porque é um pouco de educação também, né? Nem punem, nem educam para não cometer mais. E acaba só aumentando cada ano mais. E além disso, Nath, além de culpabilizar a vítima, né? Porque é isso que a gente percebe, e de dar um cala-boca, é como um desestímulo a outros atletas que também sofreram algum tipo de situação parecida e não conseguem denunciar, temendo a passar pela mesma situação. Não dá em nada e ainda ser punido. É porque cobram muito, né? Cobram muito o posicionamento dos atletas, e aí, no geral, não é só dentro do futebol. É pior ainda em outros esportes, porque o futebol ainda é uma indústria milionária para alguma porcentagem bem pequena dos atletas, mas só que cobram o posicionamento de todos os atletas o tempo inteiro, e quando eles falam, acabam se tornando os réus do julgamento, e não a pessoa que os condenaram. O Neymar é uma prova viva disso, e eu acho que foi horrível o que aconteceu com ele, mas mostrou para as pessoas o que acontece se a pessoa denunciar. Porque é Neymar, a gente está falando de um dos principais jogadores do mundo da atualidade, que provavelmente já tem um nome escrito na história do futebol mundial. E que ele fala, olha, a pessoa está me xingando, eu estou sofrendo racismo aqui. E as pessoas falam, não, mas você é rico, você não pode denunciar. Como assim você está incomodadozinho? Porque saíram matérias sobre isso, sobre o tanto que ele ganha é o suficiente para não reclamar. O presidente da Federação Francesa falou que não há racismo no futebol, que o futebol é super democrático. Aí vem a imprensa esportiva espanhola dizendo que Neymar falou alguma coisa homofóbica e foi por isso que o jogador respondeu ele por ofensa racista, o que não explica coisa nenhuma. E assim, para mim, pelo que ficou claro no caso, em momento nenhum eles falaram que o cara não falou isso. Eles só justificaram o fato do homem ter falado. Então, não sobra muito dos atletas. Eu vi uma reportagem também, Nath, tentando defender o outro jogador. Não sei se você viu, dizendo que ele nunca tinha feito nenhum comentário do tipo. E aí eu já li em outra reportagem que ele já tinha feito, só que em outro sentido, né? Não exatamente. Não, e ele tinha amigos, né? De outra forma. A primeira coisa que ele fez foi tirar uma foto com os colegas negros e árabes, porque na Europa tem um preconceito muito grande com jogadores árabes também. Ele tirou a foto com os árabes, com os negros e pronto, eu tenho um amigo, que é a justificativa de sempre. No Brasil, principalmente, essa justificativa é usada o tempo inteiro e é um pouco bem nada a ver, na verdade, porque o Brasil é uma sociedade que tem maioria negra, então, invariavelmente, a pessoa conhece alguém que é negro. Ela tem algum nível de relacionamento com uma pessoa negra. Só que isso, em momento nenhum, tira dela o fato de ser racista também. Porque você tolera aquelas pessoas ali que você tem uma relação afetiva, mas não tem o mesmo pensamento em relação a quem não é, a quem você não conhece, mas é negro. E aí você rebaixa, digamos assim, uma raça inteira por ela ser ela. E não tem explicação nenhuma para racismo, né?
Então, o fato de ter amigo negro, conhecer algum negro, nunca vai justificar ou tirar o tom de racismo da ofensa da pessoa. Não tem lógica isso. Mas é a primeira coisa que sempre fazem, né? Sempre postar foto com um negro e falar, olha, eu tenho um negro aqui, ó, para provar que eu não sou racista com ninguém. E muitas vezes, mesmo naquela relação de afetividade, tem traços racistas, né? A pessoa se considera superior ao amigo, ao colega, porque é branco. Então, não tem lógica e não tem justificativa. Mas o fato do que aconteceu com o Neymar essa semana, e dele ter sido bombardeado, por ter denunciado, e fez muito bem, porque a primeira coisa que ele fez no campo não foi dar o tapa no cara que ofendeu ele. Ele denunciou por quarto árbitro, que é justamente o que o regulamento da FIFA diz. Você tem que notificar o quarto árbitro que está acontecendo um caso de racismo. E o jogo tem que ser parado. Ele falou várias vezes, tem um monte de imagem mostrando isso, que ele foi até o quarto árbitro e falou, mas o jogo nem foi interrompido e as pessoas consideraram isso ainda uma reclamação porque o PSG estava perdendo o jogo. O que não tem lógica nenhuma, porque eles vão ganhar o campeonato mesmo de qualquer jeito, todo mundo sabe, inclusive ele. A gente tá perdendo aí. É triste. Ô, Nath, outro caso que eu lembrei também, né? Quando eu estava pesquisando, foi de um árbitro. Não sei se você lembra. Eu anotei o nome Márcio Chagas. Márcio Chagas. Ele teve o carro riscado, né? E ainda colocaram bananas no carro dele, você lembra? Sim. Ele tá participando de vários eventos online assim, sobre racismo no futebol. É uma pessoa que fala muito sobre o assunto, tanto ele quanto a Aranha. Eles foram pessoas que foram prejudicadas na carreira porque denunciavam e porque não abriam mão de denunciar às vezes em que eram ofendidos e que foram punidos de alguma forma, assim, na progressão da carreira pelo fato de terem falado mesmo. E, assim, ele já sofreu episódios, já tinha sofrido outros episódios antes, sofreu depois também, acho que como comentarista de arbitragem, eu não me lembro se foi ele, foi algum comentarista do Sul de arbitragem que foi ofendido também por gritos racistas, assim, por torcedor. E, normalmente, assim, as pessoas sempre dão as mesmas justificativas para tudo isso. Teve o caso do Daniel Alves, também jogando pelo Barcelona, que aí foi quando ele estava fora do Brasil, que foi um pouco antes do caso do Aranha, em 2014 também, que jogaram uma banana no campo, quando ele foi... Eu não sei se ele foi cobrar um lateral, foi um escanteio, mas ele foi para a beira do campo e jogaram uma banana. E aí ele pegou a banana e comeu. E nessa época muita gente criticou ele, porque falou que ele estava endossando, ou que ele tinha que ter feito alguma coisa ao invés de ir lá e comer. Na época, o Espanhol, que foi o clube que era a torcida, foi multado em 12 mil euros, mas que não muda, né? Acaba não mudando, porque às vezes, nas poucas vezes em que é punido, não tem um processo educativo, às vezes, no clube. Alguns clubes no Brasil já vêm começando a fazer esse processo educativo, inclusive em parceria com o Observatório da Discriminação Racial no futebol. Acho que o Bahia tem uma parceria, que foi o primeiro a fechar parceria com eles. O Santos também já tem algumas ações educativas. O Grêmio, que é um time historicamente que tem problemas com a torcida em relação a racismo, já fez esse ano alguns encontros, mas eu acho que ainda precisa de mais, é muito pouco, porque não punir é necessário, muito necessário ter uma punição efetiva, mas educar também de alguma forma, os clubes mostrarem, na verdade, enquanto organização, porque o que acontece, a maioria das punições que eu coloquei aqui foram feitas pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva ou pelo Tribunal Regional. Mas os clubes mesmo, enquanto clube, eles acabam endossando, acabam defendendo o torcedor de alguma forma, tanto para evitar a punição dos tribunais, mas acabam não se posicionando enquanto entidade, que é o importante também. Porque se a entidade, se o clube, se o PSG, como o PSG fez, o PSG apoiou o Neymar, endossou, falou que estava lá para apoiar ele. Porque se o clube, a entidade que representa o jogador, ele não se posiciona, você não dá segurança para o atleta reclamar, né, se posicionar de uma maneira mais efetiva. Então, as entidades, a CBF precisa fazer alguma coisa, a CBF é muito omissa, porque a gente não vê praticamente nada sendo feito pela confederação. A própria Conmebol, desses casos que foram absorvidos, tem muita absorção por parte da Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana. Então, às vezes, pune em um caso ali que tem muita repercussão e que muita gente reclama, mas no grosso,
acaba passando a mão pela cabeça nesses casos. Então, as entidades precisam se posicionar para os atletas se sentirem confortáveis, né, para denunciar toda vez que acontecer alguma coisa dentro do campo. Uhum. E apesar, né, de todas essas dificuldades, todas essas represálias, a gente observou pelos dados, né, divulgados pelo observatório que houve um aumento. De certa forma, mesmo com esses pontos, as pessoas estão denunciando mais, né? Pode ser um aspecto para esse aumento, porque eu acredito que o número real é bem maior. Ah, sim. Não sei se você também. Com certeza. E eu acho que, assim, acredito que esteja acontecendo muitos casos aí pelos campeonatos afora, infelizmente, porque esse ano a gente viu que teve já várias repercussões e vai acabar tendo um número ainda maior no fechamento do relatório de 2020, eu acho, porque, assim, os atletas também estão começando a se conscientizar mais, a parar para pensar nisso, porque tem todo um histórico de formação do atleta também, de não ter essa formação antirracista e de lutar pelos direitos desde a base. E aí são atletas que estão há anos ali focados só no clube, no futebol, na base e tal, e que estão longe das famílias muitas vezes, e que acabam não se atentando a essas coisas, tentando passar por cima, não falar nada para ninguém, e que eu acho que vão começar a falar mais ainda, principalmente depois desse movimento Vidas Negras Importam, acho que no mundo inteiro. Eu acho que eles vão começar a ser mais efetivos. O próprio Neymar, não foi a primeira vez que o Neymar sofreu racismo. No Barcelona ele sofreu algumas vezes, na Espanha, eu não me lembro se na França ele já tinha sofrido, mas na Espanha teve alguns episódios. Então, só que agora ele se posicionou porque ele entendeu a importância dele, ele falou sobre isso depois, que ele entendeu que ele, na posição que ele está, ele pode se dar ao luxo de simplesmente falar, mesmo que ele está sendo muito criticado. Agora, semana que vem, ele vai e arrasa num jogo aí, as pessoas vão parar de perseguir ele, porque não podem, né? É ele. Só que tem muitos jogadores que não têm, né, essa segurança profissional, e não é nem segurança pessoal de falar, segurança profissional de saber que não vão sofrer represálias de alguma forma, né? Então, eu acho que cada vez mais os atletas, principalmente os de grande visibilidade, vão começar a se posicionar de alguma forma. Espero, pelo menos. Eu também vi, né, a atitude dele como positiva, pensando nesse sentido, né, tendo esse olhar de representar mesmo os outros, de usar a voz que ele tem hoje. Muita gente criticou porque ele falou numa entrevista em 2010, se não me engano, ele tinha 17 anos, acho que foi 2010, que ele não era negro, né, ele era pardo. E aí várias pessoas usaram isso essa semana para justificar o fato do outro cara ter xingado e falado que era bem feito, porque ele falava que não era negro. Mas eu acho que as pessoas se perdem um pouquinho na concepção que a gente tem de sociedade mesmo. Porque até pouco tempo atrás, a geração da gente foi formada para se chamar de pardo, quem é da minha cor. Porque na escola ensinavam isso pra gente. Você é negro, você é branco, você é pardo. É do jeito que está no seu registro. É assim que a gente foi ensinado. Mas aí, eu acho que os estudos mais recentes, não tem tempo, mas que estão sendo mais visibilizados agora, digamos assim, já começaram a deixar bem claro que negro é preto e pardo. Então, algumas pessoas pardas não se reconhecem ainda e talvez demorem muito para se reconhecer como negro. E eu esqueci qual é o autor que fala isso, mas tem um autor que fala que a gente não nasce negro, a gente se torna. Uma coisa desse tipo. Ou negro, um processo de construção, algo assim, eu não me lembro agora. Mas porque a gente vai se reconhecendo como negro ao longo da vida, à medida que as relações da gente vão sendo fundamentadas. Principalmente no Brasil, que a gente tem muitas pessoas de cores diferentes dentro da mesma casa, digamos assim, de tons de pele diferentes. E que são interpretados ou são ensinados ao longo da vida de uma forma, assim, sobre a sua cor. E que vão se reconhecendo ao longo dos anos. Eu acho que chamar a atenção disso para justificar uma agressão, o racismo é injustificável, né? Tentar justificar o injustificável. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu coloquei aqui algumas coisas sobre o futebol feminino especificamente, que é o que eu tô... Vamos falar. Que eu tô voltando assim, mais agora, porque até eu começar o projeto, eu tinha um conhecimento de futebol feminino, mas no geral também, um senso comum muito maior do que de parar mesmo para analisar especificamente. Eu ainda nem tenho tantos dados assim, porque as matérias que eu vou escrever sobre o assunto eu ainda não comecei a fazê-las, mas aí eu peguei até algumas coisas aqui que são
curiosidades, entre aspas, que falam muito de racismo, porque a gente está falando de mulheres negras dentro do futebol, e que eu acho que é muito importante sempre falar, porque as mulheres em si já têm uma dificuldade muito grande de jogar futebol. Quando a gente fala de mulher negra, como tudo na sociedade, a mulher negra ela sofre um impacto um pouco maior, porque ela traz ali uma interseção de dois segmentos, digamos assim. Ela é mulher negra. Então, ela já sofre a opressão do machismo como a opressão do racismo. E eu acho que quando a gente fala de futebol, e a gente fala muito de Neymar, por exemplo, a gente está esquecendo que a gente, muitas vezes no espaço, na mídia, que a gente tem mulheres que jogam muito bem e que não são tão reconhecidas. Porque Neymar tem espaço o tempo inteiro, por exemplo, e eu falo dele porque é o principal jogador brasileiro, mas vários homens têm muito espaço em dias, às vezes, que não tem nem história para contar sobre eles. Estão enchendo linguiça ali no meio do papel na mídia. Foi, inclusive, o que eu identifiquei na minha monografia, que o único defeito, digamos assim, que tinha na cobertura do lance era uma matéria sobre Neymar em dias que ele não fez nada. Que várias coisas aconteceram no mundo e que o foco da seleção brasileira ali, das matérias sobre a seleção ficou nele. Mas, por exemplo, Marta é uma mulher que é 6 vezes melhor do mundo, 5 vezes consecutivas, né? Foi a única pessoa que conseguiu esse feito de ser escolhida melhor do mundo 5 vezes, em 2010. É a pessoa com mais gols em Copa do Mundo, e aí a gente está falando de homens e mulheres. Nos dois marcos entre homens e mulheres, porque Messi tem 6 escolhas também como melhor do mundo, só que ele não teve as 5 vezes consecutivas que ela teve. Ela tem mais gol em Copas do Mundo, ela tem 17. O segundo é o Klose, que é o alemão, que todo mundo gosta de ficar falando o tempo todo quando tem matéria sobre Copa do Mundo, que ele tem 16, se não me engano, só que ela tem 17. E, assim, uma coisa muito curiosa em relação ao machismo mesmo presente no jornalismo é que até Marta ter esses 17, se falava que Klose era a pessoa com mais gols entre homens e mulheres, ele era o artilheiro. Quando Marta fez mais que ele, começou a se falar entre os masculinos, o futebol masculino, Klose, no feminino, Marta. Porque não querem, de forma nenhuma, colocar que uma mulher teve a capacidade de fazer mais gols que homem. É difícil da mesma forma, aceitar. É difícil eles aceitarem que eles não conseguiram e pronto. E uma mulher negra. Mais uma vez a gente tem Cristiane, outra mulher negra, é artilheira em Jogos Olímpicos. Ela tem, eu não sei se é 12, porque eu lembro que ela teve 12 até a Copa anterior à última. Eu não sei se ela fez, não sei como foi na última, mas ela é a artilheira em Jogos Olímpicos. E tem a Formiga, que é a jogadora mais velha em campo, em atividade. Ela está com 42 anos no Paris Saint-Germain. Entre homens e mulheres também, a pessoa mais velha conseguiu jogar futebol na elite, em alto nível, e participou de mais Copas do Mundo. A Formiga participou de 7 Copas do Mundo até aqui. Então, nenhum homem conseguiu marcar esse feito. Então, a gente está falando de mulheres negras que têm um investimento bem menor, que tem uma visibilidade bem menor na mídia, que tem menos patrocínio, que tem menos tudo, e que mesmo assim conseguem se superar, né, e atingir marcas bem grandes. Os casos de racismo no futebol feminino, eu dei uma passada de olho nos relatórios hoje do Observatório Racial do Futebol. São poucos casos registrados, nos últimos anos foram aumentando, né, a quantidade de mulher ali no relatório, mas na minha opinião, assim, não científica, é muito por conta de que não há denúncias, e não porque não há casos. Da mesma forma, a questão do machismo mesmo. Porque o machismo é o tempo inteiro, né? De cobertura, de pré-jogo ao jogo, ao pós-jogo, é o tempo todo a gente vê frases machistas sendo repetidas por quem cobre, por quem narra, e a todo momento. Uma observação, Nath. Eu acredito também que isso se deve, saber por quê? Porque o observatório é feito com base nos casos que foram divulgados pela imprensa. As mulheres dificilmente são divulgadas. Porque se a gente pensa que os homens são punidos, o que vai acontecer com uma mulher negra que fala que alguém foi racista com ela? Se o Aranha teve uma carreira que praticamente foi sendo destruída assim, pelas pessoas que não conseguiam lidar com o fato de que ele ia denunciar, que ele não ia se calar frente ao racismo, imagine o que aconteceria com a mulher negra. Se Neymar foi silenciado essa semana inteira, porque, assim, além
das pessoas que falou mal dele, as próprias pessoas, os próprios jornalistas que ficam o tempo todo ali enchendo linguiça com o conteúdo dele, falando do treino dele, do cabelo dele, da caixinha de som dele, da roupa que ele tá vestido, esqueceu a presença dele. Ninguém falou dele essa semana. Essas pessoas que ficam o tempo todo postando sobre ele. Então, se fazem isso com ele, que é o principal jogador brasileiro, um dos principais do mundo na atualidade, o que vão fazer com uma mulher? Assim, da mesma forma que criticam o tempo todo, né? Elas por serem mulheres. Então, eu acho que existe uma dificuldade ali de denúncia que é extremamente compreensiva. Até porque se cobra muito dos negros por não denunciarem os casos no futebol e se cobra um pouco dos brancos. Eu falei para você que o caso do Marega foi marcante para mim em Portugal no início do ano. O time Vitória de Guimarães, a torcida do time, uma torcida organizada, começou a fazer cânticos racistas contra ele, era um Vitória de Guimarães e Porto, e ele começou a sair de campo. No momento em que ele começou a sair de campo, os jogadores brancos do Porto tentaram impedir ele de sair, porque realmente eles estavam num momento importante para o clube, eles estavam quase, acho que no meio da temporada, não me engano, eles estavam ligando para o Benfica por liderança, mas assim, o que aconteceria se esses jogadores, colegas deles, brancos, não tivessem saído também junto com ele? E eu ouvi um dia desses um pesquisador falar, e eu acho que faz muito sentido, que o racismo no futebol só vai começar a diminuir quando os jogadores brancos também se posicionarem. Quando eles saírem junto com o negro e todo mundo sair do jogo. Aí o torcedor ele vai pensar 2 vezes antes de começar a falar, a ser racista no meio ali de todo mundo. Então, se cobra muito do negro. O negro que já é oprimido, e aí você é oprimido a sua vida inteira, a gente não tem paz, literalmente, nesse mundo. E aí, no seu espaço de trabalho, você é agredido e não tem ninguém ali para te defender. Os seus amigos que gostam de falar que tem amigo negro esquecem completamente de você na hora que você começa a reclamar, que é o que acontece com a maioria deles. Os jogadores do PSG, eu não assisti o jogo direito, mas eu li que o Di Maria se manifestou na hora do jogo, né? Tentou falar com a arbitragem também e teve algum outro jogador. Mas até isso é raro. Um jogador branco ir lá e falar, tá sendo racista com meu colega ali. Ou então reclamar de alguma forma. É muito difícil. Mas aí a mídia e os torcedores começam a cobrar do negro. Você não se posiciona. Por que o Hamilton está se posicionando e você não vem aqui e fala? Mas tu não sabe quantos casos de racismo esse cara sofreu na vida dele. As últimas vezes que eu sofri racismo, a última vez, inclusive, eu demorei uns 2 dias para falar para outra pessoa. Para minha mãe. Porque, assim, aquilo me ofendeu tanto, mas me ofendeu no nível, porque eu já tinha passado por diversas situações no nível pessoal. Profissional também, porque eu fui, em 2018, 2019, eu acho, eu fui redatora-chefe de um jornal aqui regional, de abrangência regional, e aconteceu várias vezes das pessoas se surpreenderem com a minha colocação dentro do jornal, porque achavam sempre que eu não era jornalista, né? Que não tinha como ser. As pessoas olhavam para mim e literalmente falavam: você é jornalista? Como se fosse uma coisa muito surpreendente. Mas fora isso, assim, em me atrapalhar em seleção, eu nunca tinha visto. E eu passei por uma situação dessa. E aí você pensar que você estudou como as outras pessoas, ou até mais do que algumas pessoas, que você tem uma puta experiência e que mesmo assim as pessoas não vão te contratar porque simplesmente elas olham pra tua cara e falam que tu não tem o perfil necessário para estar na empresa, isso aí mexe com a gente. Então você fica um cara com 30 mais anos, que já deve ter passado por muito disso na vida, e aí ele está numa posição como jogador de futebol, sendo respeitado ali pelo trabalho dele de alguma forma. Da mesma forma que mexe muito um torcedor ser racista com ele, desqualificar ele pela cor, deve ser muito difícil de denunciar. Você não quer ficar falando sobre isso. Você quer sair do campo, ou você quer sair do lugar de trabalho e viver sua vida, sem ficar comentando sobre isso o tempo todo. E é muito ruim estudar racismo, por esse aspecto, de você ficar ali o dia todo lendo sobre aquilo e revisitando na sua memória todas as vezes que alguém foi racista com você. Então, eu tenho passado muito por isso esse ano, e foi um dos motivos, claro, até inconsciente, de eu nunca ter tido vontade de estudar isso. Porque eu sei o quanto é sofrível você estudar o assunto. E às vezes eu fico observando o Marcelo, do Observatório Racial, ele falando nas lives, nos encontros, e eu fico, poxa vida, velho, o cara tá desde 2014 nessa vida, contando isso e falando sobre o assunto, e muito bem, inclusive,
Mas é o quanto não deve ser difícil para ele, às vezes, você assistir um jogo e dormir ali pensando naquilo o tempo todo, matutando aquilo. A minha irmã estuda racismo, já interseccionalidade, já há algum tempo, desde a faculdade. Então, eu via ela falando sobre isso e já me incomodava. E eu lendo agora é um pouco pior. Então, tem dia que é muito insuportável. Tem dia que eu simplesmente fecho tudo, vou assistir uma série, ler um romance, só para não ter que ler nada relacionado a racismo, futebol, esporte, o tempo inteiro. Então, as pessoas cobram da gente posicionamento quando elas não estão no lugar da gente. Quando elas não sabem do que elas estão falando. É isso. E eu me sinto assim nesse lugar privilegiado, né? Porque tudo que você está falando é distante para mim, por eu não estar nesse papel que você está. Eu fico imaginando como deve ser sofrido mesmo para você. Cada relato que você lê é mesmo uma dor, é mesmo mexer tudo por dentro. Sim. Porque eu começo a pensar, poxa vida, principalmente agora falando de futebol feminino, porque assim, o futebol feminino em si já sofre um preconceito e um até desprezo, digamos assim, por parte tanto de torcedor, quanto de quem organiza, quanto de quem divulga, que já é sofrível por si só. Essa semana eu me lembro no jogo do Santos, eu não me lembro o nome da pessoa que fez um discurso no vestiário falando que mulher que joga futebol é guerreira. Ela é forte, porque ela, se ela não fosse, ela não conseguia, ela nem entraria nesse ramo. A Kathleen, né, que é jogadora do Santos, ela fez o 100º gol pelo Santos no final de semana passada e é a maior artilheira do time agora, né, dos diversos níveis. E aí eles estavam falando muito sobre isso e falaram isso, que já é difícil para a mulher jogar futebol de qualquer forma. Se ela decide tomar isso como profissão, ela já é de longe uma guerreira, porque é muito complicado. E as pessoas comparam muito e falam, agora que a CBF, para você ter uma ideia, a CBF divulgou esse ano, finalmente, que vão pagar diárias e premiações. As premiações são equivalentes, proporcionais ao que eles pagam por os homens, porque eles recebem da FIFA a menos já pelo futebol feminino, então vai ser proporcional, mas eles vão pagar as diárias. As meninas que estão agora na Grande Comari treinando eu acho que tem amistoso, se não me engano, ou é eliminatória, não me lembro. Mas elas estão treinando agora, elas estão recebendo essa semana a mesma diária que os caras vão receber. E isso a gente passou aí todos esses anos, 20, 30 anos, sem ter esse mesmo reconhecimento. Eu acho que elas já chegaram a receber menos de R$ 10 se eu não me engano, eu vi alguma coisa sobre isso, eu não tenho certeza, mas eu já vi algo sobre isso. Então é muito pouco para uma profissional, para uma pessoa que se dedica àquilo. Mas tem outros dados, eu até separei aqui. O futebol feminino, tem muita gente que não sabe, eu vou falar sobre isso no A Negra no Futebol Brasileiro, mas o de adiante, ele foi proibido no Brasil durante 40 anos, acho que pouco mais de 40 anos, porque ele foi proibido em 1941, na era Vargas ainda, e aí as mulheres só puderam voltar a jogar futebol em 1979, e esse futebol feminino só foi regulamentado em 1983. Então, os homens estão jogando futebol aí desde 1900, ou até um pouco antes disso, de forma amadora, mas já jogava. A primeira seleção masculina de futebol brasileira, ela foi montada em 1914. A primeira seleção feminina, ela foi montada em 1988. 70 anos depois, ou mais de 70 anos depois, na verdade, do que a seleção masculina. Então, não tem lógica você cobrar uma igualdade de títulos até e de desenvolvimento das mulheres do que dos homens. A primeira Copa do Mundo, em 1991, as mulheres brasileiras, elas jogaram com equipamentos que não condiziam, assim, com a realidade delas mesmo. Então, elas o tempo todo estão lutando, assim, por uma melhoria. Muita gente que passou pela seleção e que reclamava de alguma forma e que foi punida também, várias mulheres, por reclamarem desse tratamento diferenciado que sofria por parte da CBF e que agora começam, né, a ter de alguma forma alguma valorização. Até esse ano, uma técnica mulher, uma coordenadora de seleções mulher, uma coordenadora de competições competições da CBF, mulher também, uma delas mulher negra, inclusive, que foi muito importante, né? Foi um passo que a CBF deu no último mês, que faz toda a diferença, assim, na luta e no histórico das mulheres que jogam futebol no Brasil. Sim, Nath, e o fato, né, como você pontuou, o fato delas serem mulheres já mostra o quão difícil é tudo, né? Não só pela questão do tempo, mas pelas questões, as condições mesmo que elas possuíam, né? Que a CBF oferecia
e também pela trajetória de vida de cada uma, de ter que conciliar vários papéis. E aí tem também a questão de serem negras, né? Que é mais uma batalha aí de dificuldades que elas precisam superar no dia a dia para mostrar que tem esse espaço, precisa dessa valorização. Eu comecei o projeto com a perspectiva de falar de jogadoras negras, foi a ideia inicial que eu mandei para a Fé, mas assim que eu recebi o resultado, eu já tinha estudado um monte de coisa nesse meio tempo, que foi o quê? Acho que um mês entre... Eu submeti a proposta no último dia já, eles ficaram um mês, 20 dias com a proposta aberta, eu submeti nas últimas horas. Porque eu não acredito, assim, eu sabia que a minha ideia era muito boa, mas eu aprendi na prática que a ideia às vezes não vale porcaria nenhuma. Então, eu fiquei muito na dúvida e aí o pessoal aqui em casa ficou, faz esse negócio aí. E também tinha questão no inglês, então foi uma coisa para eu sentar mesmo e fazer. Então, eu fiz nas últimas horas, mas acho que foram uns 20 dias para a resposta. Só que assim que eles deram a resposta, eu já estava com outra ideia, de não falar mais do futebol jogadora só especificamente. E abrir, porque o futebol, para mim, para muita gente, já é muito além das quatro linhas ali. O futebol é o universo que envolve o futebol. É dirigente, é jornalista esportivo, é árbitra, é todo mundo que está trabalhando de alguma forma ali no meio do futebol. E é isso que eu vou trazer para o projeto. Eu saio dessa ideia de falar só com jogadoras e passo para a ideia de falar com jogadoras, com jornalistas esportivas negras, com dirigentes negras, com pessoas que estudam futebol, racismo, interseccionalidade. Então, eu já mudei um pouco nisso no projeto. A gente já tem, já posso adiantar, né? A gente já tem 2 lives agendadas. Uma no dia 8 de outubro, com uma jogadora, e no dia 20 com uma jornalista e duas jornalistas, na verdade. Uma que exerce, né, o jornalismo esportivo, e outra que estuda racismo, que estuda semiótica na mídia, que traz muito essa perspectiva de como a mulher negra ela é demonstrada assim, na mídia. Então, a ideia do projeto mesmo é falar as histórias de mulheres negras, contar as histórias dessas mulheres, dessas meninas que estão começando agora. A moça que eu vou entrevistar semana que vem, ela vai estudar fora do país e jogar futebol, então está começando ainda, está no iniciozinho da carreira, assim, já tem uma história de luta muito grande para conseguir iniciar essa carreira, mas também com pessoas experientes e falar com essas outras mulheres que trabalham no entorno do futebol, porque se a gente vê dificuldade um pouco para jogadoras que de alguma forma aparecem, parem para pensar quantas jornalistas esportivas negras vocês já viram na TV. Porque na maioria das vezes são homens. Quando mulheres são escaladas, são escolhidas, a maioria das vezes são mulheres brancas. Então, mulheres negras a gente tem pouquíssimas que eu conheço, pelo menos, e está sendo um pouco de luta, assim, ter escalado todas essas mulheres, mas já consegui conversar com mulheres incríveis e que já começam a se juntar ao projeto. Então, vai ser bem legal, assim, para quem puder acompanhar, quem gostar de futebol e conhecer a história dessas mulheres. Vai ser ainda mais incrível, Nath. Assim, eu te desejo força para conseguir, né, digerir cada relato, porque eu sei que vai ser bem doloroso para você, mas eu desejo força para que você consiga, né, e busque essa motivação e pense na contribuição que você está fazendo para a sociedade, né, para a causa em si. Para mim, ansiosa para cada reportagem, cada live. Vai ser incrível, eu tenho certeza disso. Obrigada. Nas primeiras coisas que eu tô vendo, assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu tive muita dificuldade para começar a fazer algumas coisas. Estou estudando mais do que fazendo no momento até. A gente já está quase chegando perto da estreia e eu estou me sentindo mais estudando do que executando de alguma forma, mas já tem algumas coisas agendadas. Mas eu me lembro de uma live, um podcast que eu vi esses dias com o professor Silvio de Almeida, e que ele falou da dificuldade que a gente tem quando tem uma oportunidade de fazer algo assim, que as pessoas negras têm. Porque ele fala que a nós negros foi retirado o direito de errar. Então, quando a gente se vê em frente a uma oportunidade de fazer qualquer coisa, e é em qualquer profissão, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade em fazer, porque a gente não tem confiança suficiente para executar aquilo, porque a gente sabe que se a gente errar isso aqui, as pessoas vão transformar em um universo. E que muitas vezes não é o mesmo tipo de atitude que é dada às pessoas brancas. Então, a gente tem menos oportunidade, quando a gente as tem, a gente ainda é muito observado e muito julgado por tudo que a gente faz.
Mas eu estou buscando muito com essas mulheres mesmo que eu estou conversando, com a jornalista que já está em contato comigo e super me apoiando, assim, tentando de alguma forma, já está facilitando alguns contatos, porque esse meio também é complicado por isso, de você saber com quem você fala, assessor, e aí várias escalas de gente que a gente tem que conversar até chegar no jogador. Mas já tem. Ontem uma menina me procurou, porque eu postei no post de uma jornalista esportiva sobre o projeto, e a menina viu e entrou em contato comigo e falou: "Oh, eu tenho uma amiga que é jogadora de tal time e eu acho que a história dela é massa, podia entrar no projeto." E isso, para mim, ontem me deu uma motivação muito grande, porque eu pensei: poxa, mesmo que eu erre, mesmo que eu escreva alguma palavra errada, eu não saiba tão bem na live, beleza. Mas para mim e para elas já vai ser uma coisa muito grande. Porque a gente sabe, eu sei o que elas passam, elas sabem o que eu passo também como jornalista. Então, eu acho que o projeto ele está sendo todo focado para a mulher negra e todo executado por mulher negra. Então, vocês vão ver o tempo todo mulheres negras aparecendo. E eu acho que isso vai ser muito importante para a gente, assim, como formação de rede mesmo, de apoio, e de parar para conversar uns minutos. Olha, eu estou fazendo isso, que é o que eu tenho conversado com algumas pessoas, com algumas meninas, e que tem me dado muita força. E que eu acho que eu estou passando para elas também de alguma forma, de ver que alguém, pelo menos, está falando sobre elas e quer conhecer a história delas e mostrar para outras pessoas. É isso. Permita-se errar, permita-se aprender mais, pode estudar mesmo o tempo que você achar necessário. Eu acredito que nenhum conhecimento é em vão, né? Você acha que Não, pode estar atrasando o processo de criação, mas não está. Vai ser bastante útil esse momento que você está tendo para se permitir ler mais sobre o assunto e pense que você é a porta-voz dessas mulheres. Se elas nunca tiveram voz, você vai dar essa voz para elas. Então, lembre-se disso. E você está representando o nosso país, né? É importante ressaltar que você, mas outro projeto foram dois. Lembra dois, aí para o foram três pessoal. comigo. Foi o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que passou, eu me recordo direito qual é o projeto deles, mas tá para acontecer aí para frente também, deve ser no final desse ano. O Ludopédia, que é um grupo que eles fazem divulgação científica sobre futebol. Quem se interessar pelo assunto, inclusive, siga os dois, tanto o Observatório quanto o Ludopédia, porque tem muita informação, muita coisa interessante assim, para quem se interessa pelo assunto. E que para mim foi uma honra muito grande. Quando eu vi, eu não sabia que eles iam Cortou participar. aqui, Nath. O observatório foi onde eu vi, Você inclusive, está me sobre a ouvindo? seleção. Oi? Tô. Nath, Oi? Eu tô ficou te mudo ouvindo. aqui para mim. Tá ouvindo agora? Ficou mudo. Gente, vocês estão ouvindo, Nath? Se tiver, dá joinha nos comentários. Eu tô ouvindo vocês. Você, no caso, vocês é ótimo. Eu acho que é por conta do tempo. Não, não tem ninguém dizendo. Nath, eu vou te É, tirar e te colocar de volta, viu? viu? Tá ouvindo. E vou colocar a Natália de volta. Aqui. Gente, Natália não tá voltando. Eu acho que é a minha internet que tá ruim. A live tá chegando ao fim, falta 1 minuto. Aí, se encerrar, eu vou voltar em outra live e chamar a Natália pra gente fazer a conclusão, viu? Que ainda tem algumas coisinhas pra perguntar pra ela. Provavelmente é a minha internet, porque vocês disseram aqui nos comentários que estavam ouvindo ela. Então eu vou encerrar a live e já volto. Tá